bom dia. Este é o dia 3 do nosso devocional e quero chamar sua atenção para o capítulo 8 do Evangelho de João, o Evangelho segundo João. Um capítulo intenso, onde Jesus começa com aquele episódio bem conhecido, depois de estar no Monte das Oliveiras, depois de passar a noite, ele vai ao templo de manhã, ele começa a ensinar as pessoas. E lá os mestres da lei trazem uma mulher que foi surpreendida em adultério, querendo apedrejar a mulher. Jesus diz: aquele que está livre de pecado, então seja o primeiro em atirar a pedra. Conhecemos muito bem a história, um por um vão saindo. E depois Jesus, depois daquele momento, ele começa a falar sobre si mesmo, sobre seu próprio testemunho. Ele disse: "Soy la luz del mundo", eu sou a luz do mundo. El que me sigue nunca andará em tinieblas, nunca andará em trevas, mas terá luz de vida, mas terá a luz da vida. E vamos avançando. E lá no versículo 30, depois de muitas coisas que Jesus falou, várias coisas que Jesus dijo de si mesmo, diz que muitos creram nele. Então, chegamos ao versículo 31, e aqui Jesus está falando àqueles que creram, àqueles que creyeron em ele. Versículo 31, João capítulo 8, versículo 31. João 8, a partir do versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Dois versículos muito conhecidos, duas frases muito repetidas. Mas a repercussão destas palavras no coração dos judeus produziu uma resposta imediata, como se eles estivessem tentando se justificar. Eles dizem: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você diz que vai nos libertar? Por que você diz que seremos livres? Eu disse no dia sábado, o Evangelho, a palavra Evangelion, significa boas notícias. Mas para que você entenda que essas são boas notícias, você precisa entender e aceitar as más notícias. Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos foram destituídos da graça de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então vem as boas notícias. Era impossível para estes homens entender a sua condição, entender o que Jesus estava dizendo, porque eles estavam constantemente se justificando. Nós somos livres, nós estamos bem. Jesus continua no versículo 34, Jesus responde: eu digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela, a família, para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres.
se o Filho os libertar. Voltamos ao versículo 31. Se vocês permanecerem firmes em minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Quantas coisas disse Jesus que confrontavam o sistema de pensar, o sistema de pensamento, o sistema de conduta, o sistema social, a estrutura da sociedade dos homens. Quantas coisas Jesus disse que confrontavam não apenas a maneira de pensar, mas o modo de viver, o modo de julgar, de juzgar. Quantas coisas Jesus disse que confrontaram direta e abertamente o coração daqueles homens que diziam conhecer a Deus. Aqui eles continuam dizendo: nós somos filhos de Abraão, não somos filhos ilegítimos, o nosso único pai, versículo 41, é Deus. Deus é o nosso pai. Versículo 42, Jesus lhes diz: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Finalmente, no versículo 47, Jesus diz: aquele que pertence a Deus, como vocês dizem pertencer a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, não o escutam, porque não pertencem a Deus. Meus amados irmãos, quando Jesus falava com os fariseus, os mestres, os peritos da lei, ele muitas vezes os confrontava abertamente, publicamente, dizia coisas fortes. Chegou a chamá-los de serpentes, ninho de cobras, raposas. Jesus confrontava o sistema de pensamento deles de tal forma que em mais de uma ocasião eles deixaram de seguir a Jesus. Coisas até hoje são coisas que confrontam o nosso sistema de pensamento. E as ganas que temos, a vontade que temos é dizer: não, mas aí não dá. No capítulo 6, 2 capítulos antes, aqui em João, lá no versículo 66, Jesus falava: vocês comerão do meu corpo, fazendo uma clara alusão à sua morte, ao seu sacrifício. E as pessoas não conseguiam aceitar aquilo. E no versículo 66 diz que a partir daquele dia, muitos deixaram de seguir a Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Conheça a verdade. Ouça as palavras de Jesus. Se você ouvir as palavras de Jesus, abra o teu coração. Elas vão te confrontar. Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil. Mas você precisa ser coerente com aquilo que você confessa. Se Ele é Deus, se Ele é Senhor, então nós somos servos. Nós precisamos assumir a nossa posição. Se Ele é Pai, nós somos filhos. Se Ele nos libertar dessa forma de pensar, desse modo de viver, realmente seremos livres. E Ele nos liberta pela sua palavra. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor liberte o teu coração. Graça e paz. Que Deus te abençoe.